Olá pessoal, tudo bem? Sou o Eduardo Lima e estou mais em videocast aqui através do Gazeta News. E hoje a gente está com um convidado super especial, que é o Guilherme Bisotto, que ele é piloto de moto na categoria Rally. É isso mesmo, Guilherme? Isso, eu estou nesse mundo desde 2019, correndo profissionalmente. Hoje a gente está dentro do cenário do rally, dentro dos melhores da competição. Então é um campeonato que está dentro do ano todo, né? Dividido em todos os estados do Brasil. Como o nome já diz, Rally Cross Country é rally cruzando o país. É, e é muito bacana que a gente pega diversidade de terrenos, diversidade de provas, estilos diferentes de pilotagem que tem que ter dentro das competições, e é muito bacana. Ai, que legal. Mas vamos lá do início. Fiquei sabendo através das pesquisas que eu fiz que você, desde criança, já tinha já uma, né, assim, uma atração pelas motos. Como é que começou essa história? Você com 8 anos já competia. Assim, até antes de 8 anos de idade, sempre foi uma coisa que me chamava muita atenção. Meu pai sempre gostou muito, então era algo que me chamava muita atenção. E aquilo era uma coisa que eu me via fazendo. De toda forma, eu só me via fazendo aquilo ali. E no começo realmente era uma brincadeira, era uma diversão, não levava muito a sério. Hoje as coisas acontecem mais cedo para os pilotos, né? Mas na minha ocasião, o começo não era com o intuito de ser profissional, Sim. e sim só ser algo para levar para a vida, assim, que a moto era algo muito influente dentro da minha família, assim, todo mundo gostava, meu pai gostava muito, meu pai acompanhava, então toda essa paixão veio para mim, e eu acho que hoje até mais do que meu próprio pai. Sim, eu fiquei sabendo que seus pais, inclusive, estão na sua equipe, né? Hoje, qual que é, assim, a função deles, estar com você, assim, na equipe? A função dos seus pais? Então, o rally, diferente de algumas modalidades, envolve muita coisa. E uma equipe bem estruturada faz total diferença dentro do cenário, tanto para o resultado, que eles estão ali para fazer o café da manhã, estão ali para fazer o abastecimento da minha moto, para mover toda a estrutura para estar me esperando na próxima cidade. Então, eles estarem ali comigo é muito importante, e mais importante ainda que é família, né? Como é família, as coisas são feitas com mais carinho, com mais atenção, realmente visando no meu bem-estar, e eles são de total importância dentro da prova aí para ter bons resultados. Bacana ter tido esse apoio desde sempre, né. E como que você, assim, conciliou seus estudos, né, com essa brincadeira que acabou se tornando uma profissão, né, que hoje você é um destaque, e você conseguiu levar isso bem? Conta um pouco dessa fase aí, inclusive eu sei que você é formado em psicologia, né, que eu achei super interessante a sua formação e como que funciona isso. Eu acredito que ali entre 15 e 16 anos eu comecei a levar um pouco mais a sério, treinava mais, comecei a competir no regional, aqui na região tinha enduro, motocross, velocross. Eu sempre estava dentro desse cenário, comecei competindo aos poucos, e na parte da escola não me afetou muito a questão da competição, porque eu ainda não era profissional, então não era uma coisa que me exigia todos os dias estar treinando, todo dia estar viajando. Já em 2019, quando recém eu comecei a faculdade, foi a época que eu tive a oportunidade de ir para o cenário da competição do nacional, né? Que é o Campeonato Brasileiro hoje. E você teve um título em 2019. Em 2019, na minha entrada, como a gente estava falando antes, na categoria nacional, que são motos que são fabricadas no Brasil, a gente tem dois tipos de colocação: a da categoria e a da geral, que você disputa com todas as categorias, entendeu? Não importa qual categoria você está disputando contra todos. E Entendi. tem a sua categoria também. Mas como o foco como assim, a diferença de moto é muito grande, você ter um bom resultado é legal, mas é difícil você estar entre os melhores ali com aquele tipo de moto. Mas dentro da minha categoria, eu vim ganhando todos os Bajas e Cross Country, que são duas modalidades parecidas, mas são com características diferentes. O Baja já é sem navegação,
só por placas e bumps. Os bumps são marcações que indicam onde que é o caminho. Já o cross country não, ele não tem nada disso. Tem só uma planilha que a gente tem um aparelho de navegação e dali a gente vai sabendo o caminho, os perigos, se é direita, se é esquerda, qual que é o sentido que a gente tem que pegar da prova. E aí em 2019 eu fui vice-campeão nas duas modalidades. Legal. Poderia ter sido campeão, mas como eu falo, não existe o si dentro da competição. Infelizmente a gente não conseguiu fazer todas as etapas e isso dificultou um pouco. Para ser campeão, a maioria das provas que eu fui, eu ou ganhei ou fiquei perto de estar em campeão, disputando com pilotos de fábrica, que mesmo que são motos nacionais, dentro das fábricas existem as motos nacionais, né? A Honda faz uma moto nacional, a Yamaha faz uma moto nacional, várias marcas fazem motos nacionais. Hoje você pilota com uma Yamaha Isso. Já é uma moto, importada. já é uma moto importada que é própria para competição, né? Que é para aquilo mesmo, assim. Uma moto nacional são feitas mais para ser um utilitário, uma moto mais para trilha, para passeio, que a gente faz a adaptação para correr o rally. Mas a moto de importada que vem lá de fora, ela já é própria para esse tipo de competição. Mas vamos lá, eu fiquei um pouco assim na dúvida da diferença de categoria, que existe uma categoria que você também, as duas você tem um destaque muito especial, mas qual que é a diferença dessas categorias, que é a geral com essa específica que você atua? Então, a gente tem como é igual uma modalidade do esporte. Vou falar do atletismo, em 100 metros, 200 metros, 400 metros, tem vários tipos de modalidade, né? Vários tipos de categorias. No rally não é diferente. Só que diferente das outras modalidades, a gente disputa entre todo mundo, entendeu? Entre todas as categorias. Sim, entendi. Aí no Rally existe a Moto 1, que seria a principal, que é liberada toda a parte de preparação na moto, suspensão, motor. A Moto 2, que é hoje a categoria que eu tô, que é uma das principais também, só que tem algumas restrições na questão da moto. Você não pode trocar a suspensão por uma suspensão melhor, não pode mexer no motor. Seria uma moto de competição, mas uma moto mais original. E aí tem a Moto Brasil, que eu te falei, das motos nacionais. Sim, Tem Over 40, que são as questões da idade. Tem outras categorias que também apresentam nos sertões, que é a categoria Selfie, que é uma categoria onde que o piloto faz a parte da competição e também faz a parte de todo o ajuste mecânico. Ele tem que fazer tudo na moto e correr no outro dia. Então, a gente, com todas essas categorias, a gente disputa também na geral. Todas as categorias disputam dentro da geral, entendeu? Não é um carro, moto, não. São todas as categorias de moto disputando pela geral também. Você tem a sua categoria, claro, cada um vai ter o foco. Tem uns que focam realmente na ganhar a categoria ou fazer um bom resultado na categoria. Só que já as categorias principais, eu falaria até que é mais importante a geral do que a sua própria categoria. Porque você está disputando entre todo mundo. sim, Né? Então, se você tem um destaque, é porque você teve um destaque melhor do que todo mundo ali dentro das categorias. Hein? eu tô aqui observando o seu jeito de falar e tudo que você tá me contando, assim, é muito amor, né? É uma, assim, uma dedicação muito grande, né? E assim, você hoje, você tem alguns títulos, né? Você é um destaque da nossa cidade, então um orgulho para a cidade. Mas assim, em relação a apoio, você sempre teve apoio, patrocinadores? Como funciona essa coisa da grana para poder correr? É a família que banca? Ou você tem seus patrocinadores hoje? Como que funciona? Me conta um pouquinho para mim, assim, desses custos. Assim, realmente aqui dentro da cidade eu tive sempre muito apoio. No começo a gente tinha que tirar um pouco do bolso, mas graças a pessoas que estão à nossa volta, empresas, fazendas, que são amigos nossos, deram total apoio, viram que eu tinha um potencial para estar lá correndo entre os melhores. A ideia inicial em 2019, que foi, como eu falei, eu corria duas modalidades diferentes, Baja e Cross Country. Hoje eu só dou mais importância para Cross Country. E de vez em quando eu posso estar dentro de uma prova de Baja, mas o foco realmente é o Cross Country, que são provas maiores, provas de mais dias, provas que eu vejo também que tem mais, eu falo, influência dentro do cenário da competição, né?
E quem deu esse start aí, que me deu a oportunidade de correr o Rally dos Sertões, que é o maior rally do Brasil, o segundo maior rally do mundo, ele foi o Silmar, da CMR. Olha, Esse me deu um total apoio no começo, para eu começar dentro do rally, e dali para frente, várias outras empresas esteve comigo, e todos aqui da região, e é muito bacana, porque graças a eles e a mim, lógico, o meu trabalho, mas sem eles eu não estaria nem perto de onde eu estou hoje. me fala um pouquinho desses títulos já alcançados, assim, que você é destaque. Eu sei que o governo da Bahia, inclusive, você tem um apoio, né? E é um destaque no nosso estado, no Brasil. Me conta essas colocações aí, quais os títulos que você já tem aí. Quando comecei mais novo, antes de ser profissional, eu fui campeão regional aqui de enduro, que é uma outra modalidade que não entra, são parecidas, né? São competição com a Sempre moto, né? isso. E 2019, como eu falei, fui vice-campeão brasileiro de base, de cross country. Com esse título, eu acabei tendo que subir para a categoria principal. Eu andei um ano numa categoria de base, que seria das motos importadas, que tem uma categoria de entrada. Só que eu competi um ano lá. Se eu não me engano, eu também fui vice-campeão nessa categoria no ano. Acredito que foi em 2020. Eu fui vice-campeão nessa categoria. Só que logo após eu fazer uma conferência da moto, lá que a gente tem toda uma questão de vistoria, se a moto está adepta à competição, eles viram que eu já tinha sido vice-campeão. E quando você tem um título, você tem que subir automaticamente para as categorias principais. Então foi uma transição mais difícil, porque eu estava disputando com pilotos muito experientes, com muita estrutura, pilotos que são pilotos de fábrica, Honda, Yamaha. Então, é um novato dentro de uma categoria principal. Então, realmente eu venho lutando hoje para estar entre os melhores, tanto em 2023 quanto nesse ano. Eu fiquei entre os 8 mais rápidos do Brasil, na geral, que eu te falei, e na categoria fiquei entre os 3. Eu fui o terceiro nesses 2 anos. Como eu te falei, é uma categoria de mais importante, de mais peso, que está disputando entre os melhores. Então foi uma transição muito rápida que leva um tempo para você estar ganhando uma categoria ou uma geral. Vamos lá, nossa segunda parte, que esse papo super bacana aqui com o Guilherme Pissotto. Eu já tô aqui pro meu café, que eu faço questão de tomar aqui na MyBox aquele cafezinho, elas já sabem. Mas me fala uma coisa, Guilherme, a respeito da Yamaha, então, que é um grande apoiador e patrocinador. Hoje eles têm um programa, como eu vinha falando para você da Blue Crew, que eles apoiam todas as pessoas dos competidores que Sim. estão em cima de uma moto Yamaha, né? E eles têm todo o apoio de bonificação de resultados, de peças na prova que são muito mais baratas. Então eles têm muito esse apoio. Hoje eu não sou patrocinado pela Yamaha. Como eu falei, eu tive a oportunidade pelo esse programa da Blue Crew, na estrutura deles, que é um programa da Yamaha, então é a estrutura da Yamaha, e eu corri representando esse programa e a parte da IMS, que ele que fez tudo isso acontecer, toda essa estrutura, para dar esse apoio e esse suporte dentro da competição, que foi no Rally dos Sertões. Me conta uma coisa, assim, todo esportista, às vezes tem aquele ídolo, aquela pessoa que, né, que admira. Você gosta também de outros esportes? E quem são, assim, seus ídolos, as pessoas que você se inspira ou para poder entrar no mundo, assim, do esporte? Então, como a gente vinha falando um pouco mais cedo, né, que a gente até riu bastante, hoje, como é uma modalidade, um esporte que são de pessoas mais experientes, um pouco mais velhas, que exige, além da velocidade, outros quesitos que fazem com que você tenha bons resultados. Então, eu sou um dos mais novos dentro do cenário. Fui por vários anos o mais novo, com muita discrepância de idade. Tipo, tenho 23, eu estava competindo com
com um cara de 30, 40, são Qual que é a idade que eles chegam, assim, a continuar competindo? geralmente perto de 38 a 40 anos, geralmente aí tem pilotos que estão ganhando e estão dentro do cenário aí da aí. Porque, como eu falei, é um esporte que exige muito da experiência, muito daquele feeling da maturidade. Então, eu comecei muito novo, então errei bastante, tive muita dificuldade de aprendizado, como já entrou competir. Então, dentro da competição não tem muito esse negócio de um ajudar o outro a chegar lá, a mostrar o caminho das pedras, que a gente chama. Como é uma competição, eles viram que você tem um potencial, então você é uma ameaça ali dentro da competição, né? Então, mas voltando à questão do ídolo, quando eu era mais novo, com Sim. 14, 15 anos, que não tinha muito aquela pretensão ainda de ser profissional, o que que aconteceu? A gente tava ali olhando aqueles pilotos no cenário nacional, porque meu pai sempre gostou muito, então a gente realmente acompanhava o Rally dos Sertões e as outras provas. Então eu estava sempre ali no cenário, andando pelos boxes, conhecendo a estrutura. Então eu tinha pilotos dentro da competição que hoje são os meus adversários, Olha só, e mais que eu me espelhava neles, via, acompanhava. que legal. Então é muito bacana essa parte, porque como eu entrei muito novo e hoje tá competindo com as pessoas que antes você via como ídolos, como pessoas que você via que foram bem-sucedidos dentro do esporte, que são bem-sucedidos até hoje e que estão competindo comigo, é muito bacana ganhar deles, disputar contra eles. Hã. Então ter essa Mas oportunidade você de admira a pessoa e de repente você tá ali com ela, competindo de igual para igual e e é isso, como eu falei, não tem como hoje a gente ver como ídolo, porque se eu coloco uma pessoa como ídolo, eu coloco ela como uma pessoa acima de mim, né? sim, E eu não vejo mais dessa maneira, eu vejo que tem um respeito, mas é um adversário e eu quero ganhar. é isso aí. Me conta uma coisa, eu fico pensando assim, nesses rallies e deve acontecer perrengue, assim, né, dá uns que você já viveu, assim, de coisas assim, que você falou: "Puxa vida, nossa, aconteceu comigo", tipo Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre coisas que não deram certo, né? hã, No rally, como são provas de várias horas, vários dias, é difícil você ter um dia que você fala bem assim, ó, foi 100%. Mesmo o piloto que ganhou a competição ali, ele teve algum problema, teve algum perrengue, teve alguma dificuldade. Por quê? Porque o rally, além da estrutura, da moto, da preparação, a gente conta um pouco com a sorte, porque muita coisa pode dar errado. tipo um fenômeno natural, às vezes, não, o animal aparece um animal ali do nada. Sim, isso acontece muito. Vários pilotos já bateram em animais. Eu já bati num pedaço da vaca, de uma vaca que eu encontrei, né, no caminho. Vários pilotos já bateram, ficaram fora da prova, tiveram que ser resgatados, porque como o rally é uma prova que é dentro de estradas de fazenda, aqui no Brasil é assim, é porque a gente não tem deserto, não tem dunas, e é mais questão entre dentro de estradas, de lugares de vegetação. Então, sempre pode encontrar um animal, algum bicho. Então, isso não está no controle da prova. Então, isso pode acontecer. Eu já passei por vários problemas mecânicos no começo, porque, como eu falei, o rally é uma prova que exige uma preparação na moto, mais autonomia, a questão da navegação, e ela não vem de fábrica dessa maneira. É a gente que fabrica as peças, fazemos as coisas, Como se fossem adaptações. adaptações para a modalidade, né? Então, eu no começo, como a gente era novato, tivemos muita dificuldade com isso. Eu tive vários problemas, que eu poderia ter tido bons resultados já, mas infelizmente por problemas mecânicos eu fiquei no caminho, eu tive que dormir no mato lá para esperar o apoio, porque o apoio é muito difícil. Então, esse apoio, ele, na verdade, pode ser um apoio de mecânico, pode ser um apoio de repente, um socorrista, sei lá, já aconteceu de você se machucar? Então, ano passado no Rally Jalapão, no terceiro dia, eu acabei um erro de planilha, na verdade não foi um erro, foi um erro mesmo de prova. Tinha uma pedra muito perigosa escondida na areia ali,
que acabou que não teve vistoria desse trecho do rally e acabou que essa pedra apareceu, né? Era um lugar arenoso e foi passando que no dia anterior passou ao contrário naquele trecho, sabe? E aí acabou destampando essa pedra. E como não teve vistoria da prova, da organização da prova, acabou saindo essa pedra. E eu vinha bem rápido, vinha disputando entre os primeiros. Eu estava muito bem colocado nessa prova em específico. E acabei tendo um dos piores acidentes da minha vida. Acabei fraturando o rosto em 2 lugares aqui. Não Nossa. lembro de quase nada do acidente, porque foi um impacto muito forte. E aí você precisou ser socorrido. É, todo o rally tem toda a estrutura de helicóptero, de médico, e acabei. Geralmente, quando você sai de helicóptero, geralmente foi por causa de uma situação bem grave. Então, foi uma situação bem grave. Os competidores que vêm atrás, eles são obrigados, o primeiro competidor é obrigado a parar, prestar o socorro. Não tem essa camaradagem. Na verdade, é porque você é obrigado, né? Mas acredita, Verdade. mas assim, Aham. no rally em específico, não é aquela competição de que você querer ver o mal do outro, sabe? Todo mundo sabe a velocidade que a gente tá andando, o perigo que a gente tá correndo. Então, toda queda no rally geralmente é muito rápido, tem muitas fraturas, é muito perigoso. A gente em 2020 perdemos um dos principais pilotos aí no cenário brasileiro, que foi o Tonico Maciel. Eu ia até te perguntar sobre isso, se você tem conhecimento de casos que a pessoa acabou perdendo a vida nesses. E aí era o ano que eu comecei a andar mais próximo ali entre os 10 primeiros. E acabei vendo esse acidente, foi um choque muito grande. A gente viu um piloto lá totalmente desacordado, tendo que reanimar ele. E ele acabou falecendo no hospital, teve um traumatismo. Então isso impactou bastante na minha vida. Pensei até em parar, Te fez você pensar. porque você chegar em casa, ver sua mãe agradecendo por você estar lá e agradecendo por não ter acontecido nada, isso pesa bastante, sabe? Você vê todo a consequência que aquela prova ali pode te trazer, né? Mas realmente quando eu tô em cima da moto eu já não tenho esse tipo de pensamento, eu faço o que tem que ser feito, o que eu me treinei, o que eu me preparei. Consegui realmente dar a volta por cima, foi uma época assim de reflexão mesmo. A gente aprendeu com os erros quando não tá se sentindo bem, segurar um pouco mais dentro da prova. E olha só, gente, você tá falando sobre a mãe, tá preocupada, e a sua mãe, ela é da equipe, da sua equipe, é isso? Eu acho que minha mãe é uma guerreira, Imagina, a mãe tá ali, o coração amigo. e a mãe, se eu falasse hoje que eu ia parar de competir, eu acho que ela ia fazer uma festa, soltar fogo na cidade toda. Oh, meu Deus. Mas, Pra ser mãe, pô. mas isso é só na parte dela, pensa na consequência. Dentro de prova, ela não falta com nada comigo, sempre me dá total apoio. Desde o começo, me deu todo o apoio que eu precisava, ajudando até com dinheiro, com tempo, noite sem dormir, acordando cedo, comendo pouco. Então, minha mãe e meu pai são os meus alicerces dentro da prova ali. É muito importante o papel deles lá dentro. Eu fico vendo, né, ouvindo até você falar de toda essa estrutura, né, envolve helicóptero, envolve equipe, grandes empresas patrocinam, né, tem todo um contexto, mas e a hora de ser reconhecido, assim? Por exemplo, a gente sabe que tem alguns tipos de esporte no Brasil que as pessoas acabam fazendo por amor, tem sim uma grana, rola uma grana, outra, né, consegue, assim, ter alguns através desses títulos, né, algumas benfeitorias, tal, mas assim, você ganha grana com isso ou você tem qual que é a sua expectativa sobre isso? Então, como a gente sabe, o país é o país do futebol, né? Não é muito cultural a questão da moto, do rally. Hoje cresceu bastante já, dentro do cenário, mas a gente não tem o devido apoio que as competições deveriam ter, né? Também acredito pela falta de visibilidade, né? Também dificulta um pouco das pessoas conhecer, porque quando a gente tem uma prova de circuito, uma coisa, fica mais fácil de transmitir, de mostrar, das pessoas entender como que aquela dinâmica acontece. Já o rally não, o rally já é uma prova que
que não é você tá andando praticamente sozinho, não tem uma pessoa lá te filmando, mostrando como é que você tá, a gente consegue acompanhar mais os tempos. Hoje os Sertões, que é o nosso maior rally dentro do cenário da competição, né? Acabou de acontecer. Isso, acabou de acontecer, passou aqui na nossa cidade, ficou três dias aqui, foi muito especial estar com ele dentro de casa. Mas eles trouxeram mais essa questão de filmar trechos ao vivo, Apenas para divulgar. buscar mais essa questão da visibilidade. Isso vem trazendo muito patrocínio, muita estrutura, mais assim para dentro dos pilotos. Mas hoje eu vejo assim, que eu sou profissional, mas eu falar, hoje acredito que eu vou ficar rico, eu vou conseguir aposentar. Não, aqui dentro do Brasil é muito difícil. Acredito que nem dos principais pilotos das modalidades, que hoje o motocross é a modalidade principal de moto, isso no cenário global, né? Sim. Lá fora, realmente os pilotos conseguem se aposentar, ter uma vida muito, muito boa com os. Eles têm uma valorizam mais. Valorizam, é porque, como que eu falo, lá é cultural para eles, a motocross, o NASCAR, vários tipos de esporte que não são vinculados ao futebol em si, né? Hoje o futebol é um esporte conhecido mundialmente, né? E E é querendo ou não mais valorizado. querendo ou não, financeiramente é um discrepante dos outros esportes, o valor e a estrutura que eles têm. Mas é como eu acredito que no Brasil realmente não é muito cultural, não tem muita visibilidade. Hoje o motocross vem crescendo muito, que é muito importante, que abre portas para as outras modalidades. Os Sertões vem trabalhando muito nisso. Hoje, graças a Deus, eu tenho todos os meus patrocinadores que fazem acontecer isso para mim. Então, praticamente eu não tiro nada do bolso, só em algumas coisas específicas, alguns ajustes que eu preciso. Eu consigo ter toda essa estrutura para estar lá competindo de igual entre os pilotos. Mas, assim, ganhando, para eu viver, para eu fazer uma viagem, para construir a casa, ainda não. Você acredita que tem que existir também uma, algo paralelo a isso? Sim, porque a gente tá representando um estado, uma cidade, um país, que eu já corri no argentino, latino-americano. Então, eu acredito que o apoio do governo, hoje eu tenho apoio do governo do estado, que faz total diferença dentro da competição. Eles têm um programa muito legal, que é o Faz Atleta, né? E é muito importante para mim dentro do cenário. Só que eu falo que faltaria mais apoio para a gente subir mais o nível dos pilotos brasileiros, para a gente ter um foco maior, um destaque maior, tanto no cenário nacional quanto no cenário mundial. Já isso não acontece tanto porque lá fora a estrutura é muito grande para os pilotos, sabe? Então eles têm total apoio, total estrutura, então isso faz com que o nível aumente, né? Já quando você está num lugar que não tem tanto apoio, o nível é mais baixo. Qual que é a sua expectativa maior dentro da sua modalidade, né, do seu esporte, assim? Qual que é o ápice, assim, de quem faz o que você faz, que é estar em cima de uma moto aí competindo? Qual que é a meta, assim, o sonho de qualquer... Desde quando eu comecei a competir profissional, na verdade eu vou contar até uma história legal, que desde o começo, na verdade, o meu pai tinha um sonho de fazer um Rally dos Sertões, que era específico, né? Pensava, uns 30 anos a gente junta um dinheiro, né? faz toda uma estrutura e vamos por conta só para terminar o Rally. Geralmente seria só por uma aventura, mas a vida é dessas, né? Acredito que Deus tenha um plano para mim e acredito que eu tô no caminho certo, eu tô buscando isso. Meu sonho hoje mesmo é ser campeão da geral nos Sertões. Eu acho que seria o ápice para mim, é onde eu quero chegar. Agora no Brasil é o que eu trabalho para fazer, que é ser campeão desse rally. Como a gente até brinca dentro dos pilotos, como a gente entende mais lá da importância das coisas. Hoje eu prefiro ser um campeão do Rally dos Sertões do que um campeão brasileiro, vamos dizer assim. Porque os Sertões ele tem muito esse destaque, sabe? Tem todo esse conhecimento. Quase todo mundo das pessoas nem conhecem do esporte, mas já ouviram falar desse nome. Logo por eu mesmo, assim, eu sou leigo, né? Agora tô aprendendo bastante com você. Tô achando super interessante aí, porque às vezes a gente tá de longe, mas sabe que o Rally dos Sertões existe e sabe que tem toda uma estrutura e toda uma movimentação em torno disso.
e todo mundo para acompanhar, né. Então assim, você me falar que é uma, como se diz, seria um grande privilégio ganhar essa. Então, porque os Sertões é um prestígio muito grande, ele te abre todas as portas que você precisa dentro do cenário nacional, sabe? Tá dentro da equipe de fábrica, eh, Teoria nacional, me fala assim. assim, internacionalmente, acredito que é um pouco mais difícil. Eu tenho foco também, se por acaso eu tiver a oportunidade de correr um Rally Dakar, que é um rally, Dakar. que é o maior rally do mundo. É um rally de 15 dias e é um rally que envolve muita coisa, muito mais estrutura, muito mais resistência do piloto, do equipamento. Já teve brasileiros, né. Já teve vários competidores lá brasileiros que terminaram. A gente teve competições. Hoje a gente tem o Lucas Moraes nos carros, que está disputando entre os melhores lá do mundo. Então, isso é muito importante. Já teve já pilotos de moto que foram lá, completaram, competiram. Mas é um rally que realmente só de você completar todas as etapas já te torna um piloto diferenciado. Assim, ganhar, acredito que não, porque eu teria que estar já inserido lá dentro do cenário. Mas talvez competir e terminar seria um feito muito grande e é algo que eu busco também. Mas meu grande sonho é ser campeão dos Sertões e eu vou trabalhar para isso e eu vou chegar lá. Para isso tudo, eu acredito que você deve ter um preparo, né, físico, e porque, gente, não é fácil, né, você está enfrentando ali, muitos obstáculos, são dias ali em torno disso, o físico também tem que estar em dia. O que que você faz hoje para poder ter toda essa disposição e Como a gente tem intervalos pequenos, entre pequenos assim, um mês, 2 meses, entre uma competição ou outra, você tá sempre bem fisicamente é muito importante. Então, eu, na minha preparação, eu sempre faço na pré-temporada, que é agora no final do ano para o começo do ano, que é onde a gente tem um intervalo bem grande das competições. Então, fazendo toda a parte de musculação, para criar musculatura, envolve alimentação? envolve alimentação, envolve nutricionista, médico, testes e testes, para a gente estar apto à competição. Porque você tá só bem para competir é uma coisa, agora você ter desempenho dentro daquilo ali, aí exige mais coisas para. Porque, assim, a gente que tá de fora tem aquela sensação, assim, de que começa a partir do momento que você monta na moto e vai, né, e não é isso, gente, tem todo o preparo para estar ali, e que às vezes envolve mais tempo do que a própria competição, claro. Com certeza, eu acredito que para você querer ganhar, você tem que ter muita vontade de treinar, você tem que querer mais treinar do que ganhar, porque para você chegar lá de todos esses detalhes, tanto uma boa alimentação, uma boa hidratação, uma boa suplementação, ter bons profissionais à sua volta que te trazem esse desempenho. Hoje eu sou acompanhado pela Josi, que é uma nutricionista, e pelo João Lucas, que é um médico, que faz toda a minha parte de vitaminas, de pré-treinos, de estratégias para como a gente vai chegar lá. Então, acredito que são profissionais aí que são da nossa região e que são profissionais de qualificação para todo tipo de esporte, têm muita experiência eles, são muito adeptos a ideias, a testes, então a gente sempre está trabalhando muito junto. Mas o piloto um piloto de moto, ele é um atleta híbrido, ele faz vários tipos de modalidades para estar pronto para aquela. Eu faço musculação, corrida, pedalo, faço toda a questão do treino em cima da moto, também são treinos específicos, tipos de treinos, né? Aham. E toda a questão da alimentação, então isso são meses antes das provas, para a gente estar preparado pro dia D, que é o dia de fazer acontecer. Eu falo que a parte mais fácil da competição é a própria competição em si, a parte realmente mais difícil é todo o foco de você estar dormindo bem, se alimentando bem, comendo na hora certa. Como você chega, né, até nesse. Quando você chega até lá, é juntar toda a parte dos patrocinadores, juntar toda a estrutura em cima da moto, fazendo todos os ajustes para chegar lá no seu 100%. Então, toda essa parte que é a parte difícil. A borda da competição é só você ir lá fazer seu trabalho, não tem mais o que você fazer. E eu vejo que é uma parte mais fácil. Isso também deixa um pouco mais leve.
a competição, eu falo, é sofrer agora para não sofrer lá. Porque às vezes as pessoas deixam de treinar muito agora e acabam sofrendo muito lá. E eu já vejo diferente, eu prefiro sofrer agora e lá ser uma coisa que Mais eu tranquilo. posso entregar todo o meu trabalho que eu treinei. Que bacana, gente. É muito esforço, é muita dedicação. E como é que tá essa agenda? Desde o meu começo, sabe? Eu geralmente me abdico de uma prova, que é a primeira prova do ano, que é uma prova mais longe, que é no Rio Grande do Norte, que é o RN 1500. Já acontece agora em janeiro, não? Não, já começa mais pra perto mais do meio do ano, assim, sabe? As competições. A gente tem um intervalo bem grande ali, e ainda não saiu o calendário, era para ter saído já, mas ainda não saiu o calendário de 2025. Mas eu sempre, geralmente, me abdico de uma prova, para correr todas as outras, né? Uhum. Mas o meu foco, que eu entrego todas as minhas energias, todo o meu trabalho, como eu não sou ainda um piloto de fábrica, que tem todo o apoio para estar correndo todas as provas, Sim. fica muito difícil você ter muito desempenho. Eu até conseguiria correr todas as provas, mas eu não teria a mesma estrutura que eu teria se eu selecionasse outras provas. Isso acaba também dificultando um pouco dentro do campeonato, para você estar bem colocado. Mas mesmo assim, todos os anos eu já tenho 2 anos seguidos que eu tô. Hoje, hoje, nesse ano, eu fiz sétimo na geral e terceiro na categoria. Então, eu tô entre os 7 mais rápidos do país. Olha só, gente, que orgulho para Luiz Eduardo, hein? Tem um cara que traz, né? Traz todo essa, sei lá, ele traz o título mesmo, né? Tem todo o empenho e traz, consegue trazer, e isso é um destaque para nós, E sabe? aí, realmente, eu vejo como. Eu não fico me comparando, sabe? A pessoa tem a oportunidade de fazer tudo. Eu podia ser assim. Não, eu trabalho realmente com as armas que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, com a minha condição e faço o melhor dentro daquilo. Acredito que traz muito resultado, né? E hoje mesmo assim, tirando uma das competições que eu me abdico de ir, sempre estou entre os principais dentro da prova. E como eu falei, sempre é os sertões que a gente tem o maior foco, né? Que a gente usa todas as energias. Esse ano ia encerrar com uma prova aqui na nossa região, que era um rally ali no Tocantins, ia passar aqui na Bahia. Só que acabou que era um rally novo e acabou não acontecendo, porque não movimentaram muito bem. Aí logo terminou os sertões, que é o mesmo pessoal que faz o rally dos sertões, faria esse rally, né? Só que eu acho que ficou meio puxado para eles fazer toda a questão de que é todo um trabalho, o rally, eles fazem meses antes o rally, passando nos lugares, avisando a população de que vai passar, as estradas são todas fechadas, Sim, tem todo um envolvimento. tem todo o envolvimento antes, ó, o rally não é só, nós vamos andar aqui, assim, não, todas as áreas onde a gente vai passar, os donos são comunicados, é pedido permissão de cidades, dos estados, junto com a polícia, com a PRF, então ele durou tudo um aparato antes da prova acontecer. Então, Então, todo mundo sabe que vai acontecer a data. então não é que nem uma prova assim de circuito. Você fala circuito ali e organiza, não. É uma prova que vai passar por vários lugares, então tem que estar tudo muito bem alinhado para que nada dê errado, para que um carro não entre, um ônibus escolar, uma coisa assim. E deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade minha. Existem competidoras, mulheres nas motos? Não. Existe duas mulheres que hoje correm mais nas provas, né? Uma é a Moara, que é muito antiga já dentro do rally, já está vários anos lá dentro, tem um destaque muito bom aí dentro do rally. Ó, eu vejo que as mulheres lá dentro do rally trazem muita visibilidade, né? E tem um papel muito importante dentro da competição ali, que traz mais essa magia dentro do rally, que consegue envolver a todos, né? Legal, fiquei pensando, né? Que é um universo, assim, aparentemente muito masculino, mas que a mulherada tá aí atuando, né? Com certeza. Eu não vejo assim, eu acho que o rally é para quem tem garra, tem vontade, tem dedicação e não existe essa questão de ela é mulher, Isso ela é é bom, isso até é bom, gente, porque assim, o nosso videocast, ele é visto por crianças, mulheres, jovens, e às vezes você tá num papel, de repente, que tem muito jovem aí que tá assistindo a gente, que tem um sonho, esse sonho de estar correndo atrás disso, você tá te vendo aqui falando isso com tanto amor, o que que você falaria para esse jovem hoje que tá enchendo o saco dos pais, quero moto, quero correr, a mãe tá louca lá.
Eu descabelando, eu falava: "Meu filho, calma", mas o que que você falaria para os pais e para esses filhos, assim? Eu ainda Ah, você teve tanto apoio, né? eu daria a dica de continuar enchendo o saco e querendo ver. E realmente quando conseguir chegar lá, tiver todo o apoio do pai, eu acho que é muito importante o esporte na vida dos filhos, né? Sim. Porque o esporte te direciona, te dá caminhos para você buscar. Você tem que comer bem, você tem que se cuidar, você tem que estar bem fisicamente. Traz uma disciplina. Traz toda uma disciplina, traz uma mentalidade para outras áreas da sua vida, escola, estudo, todo um foco. Então, o esporte ensina em todos os âmbitos da vida, eu vejo assim, o esporte. Porque é algo que só te traz benefícios, só traz coisas boas. Lógico, dentro do meu esporte tem os riscos, tem as consequências, tem as lesões, mas realmente é uma parte pequena para todo o benefício que traz um esporte. Então, acredito aí que os pais estão investindo na carreira do filho. Pode ser uma questão de hobby, pode ser uma questão de profissão mesmo. Acredito que se o filho ou a pessoa hoje quer fazer acontecer, tem que trabalhar duro, tem que se dedicar, tem que se abdicar de coisas, e fazer acontecer e trabalhar para aquilo. Mas eu vejo, assim, que nosso aqui no Eduardo tem bastante pessoas que gostam, envolvidos, eu não sei, também a região é muito propícia para isso. A gente vê pessoas comprando carros para correr e tal, a moçada, tem isso, né. E o mesmo no meu prédio tinha os vizinhos que Então, no participavam dessas competições. O rally é uma coisa cultural aqui da nossa região, de Ilha de Eduardo em específico. Sim. Nós temos um cenário muito grande de competidores dentro do rally que são de Ilha de Eduardo. Eu acredito que 20% do grid dos rally brasileiros na questão nacional, 20% é Luiz Eduardo. Uhum. Então a gente está competindo contra São Paulo, contra estados muito grandes que têm muita estrutura, muito apoio. E Luiz Eduardo vem sendo foco. Tanto que o rally tá cada vez vindo mais para nossa região, porque eu vejo vários competidores. A gente tem uma equipe hoje de UTV que é uma das maiores do Brasil aí, que é a Dango, que é uma dos meus patrocinadores, que me dão um apoio. No começo da minha carreira, eu sempre estava dentro da estrutura deles, me Hum. apoiando, o Danilo aí. Agradecer ele aí também, que está sempre evoluindo dentro do cenário. E a base é aqui nos Eduardo. Se É, você olha lá, a oficina é uma coisa de outros. sim, eu te falo isso até porque, assim, eu tenho várias amigas, e aí, ou o marido tá envolvido nesses ralis, ou o filho, a filha, tem, assim, um envolvimento nele. A cidade tem essa cultura. E é uma coisa tão mágica assim que consegue englobar não só o competidor, também muitos voluntários, pessoas que vão lá só porque gostam realmente do evento. Então o rally traz todo tipo de pessoa, traz muita família, muito companheirismo, muitos amigos. Então eu vejo que uma parte muito bacana do rally é essa parte. E a gente está muito envolvido aqui dentro dos Eduardo, todo mundo conhece sobre o rally. Uhum. Até hoje eu tenho uma cena que é do Tonho Franciose, quando ele foi campeão do Rally dos Sertões, que eu era menino, a gente tava esperando ele na praça ali do centro, e ele chegou como se tivesse chegado o super-homem da guerra, assim, que tivesse salvado todo mundo, e ele chegou ali, foi toda uma festa, né? Então, para mim, a minha visão era aquele, como se tivesse chegado um herói, assim, lá. Então, aquilo sempre teve um impacto muito na minha vida. E é uma coisa que está envolvida a cidade, assim, sabe? Todo mundo conhece, ou todo mundo já ouviu falar, ou sabe o que que é. Sim, e é verdade isso. A gente vê as famílias se mobilizando em torno disso, tem todo o envolvimento e eu fico feliz por saber que existem pessoas como você, né, tão jovem, que está correndo atrás disso, traz esses títulos, é um diferencial para nossa cidade, é um orgulho para a cidade, né? E te desejar, assim, que você continue trilhando seus passos e estou feliz realmente de te conhecer e saber um pouquinho mais, né? Porque às vezes a gente escuta falar, mas não sabe os detalhes, e é isso. Quero te agradecer, viu, por você estar aqui com a gente nesse podcast, videocast, aliás, que tem o apoio da MyBox, que é uma empresa parceira nossa, que cedeu esse espaço com tanto carinho. Carol, beijo, obrigado por estar aí com a gente.
né? E é isso. Quero te agradecer, viu? Que você é um cara bacana, simpático e cheio de vida e traz bastante títulos. E que você consiga alcançar seus objetivos aí. Eu queria agradecer também ao Gazeta News aí, o Eduardo aí, por ter dando todo esse apoio, essa voz aí para o nosso esporte, para nossa modalidade. Saber um pouquinho da minha história, da minha versão, de como eu vivo, como eu faço as coisas. Então é muito importante para mim isso também, para minha carreira. Agradecer o MyBox aí por ter dado esse espaço e só agradecer aí por tudo e pela galera. Luiz Eduardo não deixa a desejar em nada. Ai, que bacana. Tô feliz aí de ter ficado sabendo um pouquinho mais. Pessoal, então tá bom, a gente vai encerrar aqui hoje, mas tem mais episódios aí, super bacana, com pessoas que trazem diversos assuntos para o nosso videocast. Até o próximo, pessoal.